igreja Tá que me como ela quer acompanha no segundo livro de Crônicas. Kabuglombir lava crônica. Não sei se a minha voz chega. Segundo livro de Crônicas, Kabuglombir lava crônica. capítulo 34. É ikulo machumi manaro limone. Vamos ter uma leitura um pouco prolongada. Itawani akufunda laka ushfela nyani. Segunda de Crônicas, capítulo 34. Vou começar pelo verso 14. Amém? Tamanho. Vou proceder à leitura. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. Vou repetir o versículo. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. E Safã levou o livro ao rei e deu conta também ao rei, dizendo: teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o deram nas mãos dos superintendentes e nas mãos dos que faziam a obra. Além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã leu nele perante o rei. 19. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Continuar no versículo 29. Então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá, e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os levitas, e todo o povo, desde o maior até ao menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé todos quando se achavam em Jerusalém e em Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E a todos quantos se achara em Israel, obrigou a que com tal culto servissem ao Senhor seu Deus todos os dias, não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Amém? Amém. Fechemos os olhos. Pai, te damos graças, Senhor pela Deus, oportunidade que nos concede muito de obrigado. nesta Senhor manhã Deus. ouvirmos a tua palavra. Pai da glória, Permitir, transforme-nos por meio da tua palavra. Pregado, Permita, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que os nossos corações, as nossas mentes sejam tomadas cativas para ti e que estejamos aqui, Pai da glória, só para ouvir a tua palavra e poder te obedecer. Pai, nós te damos graças, nós te bendizemos, nós te exaltamos, porque não há Deus tão grande como tu. Pai, nós te bendizemos, o Senhor é Deus. Obrigado, obrigado, obrigado. Amém. Amém. Nós acabamos de ler a palavra de Deus aqui Indinile aku fundamarito askwemulani. e como nós podemos entender, esta palavra foi cortada. Tani leshingas kuma aritele kumegil tsemelelewa. Eu gostaria, se tivéssemos mais tempo, Anna vela shakuloko vani ankaro kulungofu. pudéssemos ler a história toda do rei Josias. E fundama timo qual é o Josias.
No livro de Crônicas, nós encontramos aqui a partir do capítulo 34, Lá nika buku la Crônicas, que é capítulo 34. mas no segundo livro de Reis também fala-nos do mesmo rei, porque é uma repetição dessa história. Ka buku la tohosi, ku tlhe ku khulume hosi yaleyo yin'we. No segundo livro de Reis, capítulo 22. Ka tihosi ta vumbirhi, capítulo 22. Isto me recorda um encontro que tive com o meu amigo em casa. A leswi fambelana ni nhlangano, ni tsundzuka nhlangano lowu nga ve kona ni munghana wa mina kaya. Estiver alguém a apresentar as suas obras. Ku humelele ko karhi na kombekisa mitirho yakhe. E ele disse que este é poema, este é prosa. A ku lexi i poema, lexi prosa. Se você não gosta de poema, leia prosa. A ku wena lowu nga rhandzi a poema, funda prosa. Então a Bíblia também nos dá essa escolha. A Bíblia lowu yi nyika ku kheta loku. Se o livro de Crônicas nos faz confusão, A loko buku la Crônica li hembela pfichipfichi ka nós nhloko, podemos ler o livro de Reis. hi nga lerha buku la tihosi. Ele também nos traz a mesma Na história. yena a hi tisela matimu ya man'we. E nós estamos aqui a falar do rei Josias. La ni khulume hosi Josias. Quem era o rei Josias? I mani hosi Josias? Josias Josias era filho de Amon, a li n'wana wa Moxe, era neto de Manassés. a li ntukulu wa Manassés. E diz a palavra de Deus La hlaya rito la Xikwembu. que Manassés fez tudo quanto era mal aos olhos de Deus. Manassés a endle hinkwaswo ya swilo wrong mahlweni ya Xikwembu. E ele foi tomado cativo até a Babilônia. Yena a tekiwile eka xiboho xo tile E Babilônia. quando chega em Babilônia, Loko a tlhasa hi ele Babilônia, reconhece o Senhor. a tsundzuka hosi, Ele ora ao Senhor. a khongela A hosi. palavra de Deus não nos traz a oração de Manassés, A rito a li hi tiseli xikhongolo xa mas Manassés. diz que o pecado de Manassés era tanto que Deus não poderia perdoar. Lili a xidyoho xa Manassés xi li xikulu xa Xikwembu a xi nga ta Mas swi kota ku como nós rivalela. ouvimos aqui no hino, Tanihi nga yingela la ka a risimu, liranço lá Yesu lá chamalisa. o amor de Deus é Deus maravilhoso. perdoou Manassés. Xikwembu xi rivalela Manassés. Manassés foi tirado cativo de Babilônia de volta para Jerusalém. Manassés a susiwe a Babilônia a tisiwa Yerusalema. Morreu em Jerusalém A fa e Yerusalema foi enterrado junto dos seus pais. a celeriwa xikan'we ni vatatana Amon vakhe. tomou o trono. Amon, o seu filho, ficou no trono A de n'wana Manassés. yake Amon a kumeke eka xiluvelo xakhe. Diz a palavra de Deus La hlaya rito la Xikwembu. que Amon fez tudo que era mal aos olhos de Deus. Amon a endle hinkwaswo swilo wrong mahlweni ka E Xikwembu. Amon ficou no trono de Israel por 2 anos. Amon a tshame ka xiluvelo xa Israyele malembe E mambirhi. foi traído pelos seus servos. A kanganyisiwe hi vatirhi E vakhe. ele morreu. Yena a kumeka a fa. Então, Josias fica no trono de Israel. Josias a tshama ka xiluvelo xa Israyele. Josias tinha apenas 8 anos de idade Josias a na xipimo xa 8 malembe. quando chegou ao trono de A Israel. nkarhi lowu nga tlhasa ku va li hosi. Mas diz-nos a palavra de Deus La hi byela rito la que Xikwembu. Josias fez tudo quanto era reto Josias a endle hinkwaswo leyi a swi lulamile perante os olhos do Senhor. emahlweni ya hosi. E nós aprendemos uma coisa Hina hi aqui. dyondza xilo la. Nós somos de uma geração Hina hi va nguva yo que karhi. temos os nossos pais. Hi nga na vatatana Alguns vesu. tiveram a sorte de conviver com os seus avós. Vambe nga na ve ni njombo ya ku va hanya ni vakokwana vavo. Josias, Josias o pai fez tudo quanto era mal aos olhos do tatana Senhor. wakhe endle hinkwaswo ya swilo wrong mahlweni ya E ele Xikwembu. presenciou isso. Yena a swi vonile E swilo ele leswi. não optou pela vida que o pai A levara. nga zanga a kheta ndlela tatana wakhe. Josias Josias viveu no tempo do seu pai, a hanyile ka nkarhi wa tatana wakhe. viveu no tempo do seu avô, A hanyi ka nkarhi wa vovho wakhe. porque o rei, Hikuva o rei Amon, a hosi Amoni durante os 2 anos que reinou, exipimo lexa malembe ele mambirhi fez tudo quanto era mal. a endle hinkwaswo a swilo Mas wrong. o seu avô A vovho wakhe fizeram o que era mal a endle e hinkwaswo swilo wrong. arrependeu-se A va e tisola. voltou para A va Jerusalém. tlhela E Yerusalema. Josias pode presenciar Josias a swi vonile que swilo quando leswi. o homem se arrepende, Loko wanuna a tisola, Deus o perdoa. Xikwembu xa mu E rivalela. era este perdão que Josias queria I em Deus. rivalele Josias lava ka Daí que Xikwembu. guardou a palavra de Deus. Hikwalaho a beka rito la Daí Xikwembu. que ele fez tudo quanto era reto aos A endle olhos de Deus. hinkwaswo a swi lulamile Ele mahlweni ka não Xikwembu. seguiu o modelo do seu A pai, nga landzanga mahanyelo ya tatana wakhe. mas seguiu o último terço, ou a última passagem da vida do seu avô. A khetile a khamela litsongo ngopfu la vutomi la vovho wakhe. Então nós aqui Hina lani temos a possibilidade de escolher hina a khamela ku va hi kheta. se servimos a Deus, Ku va hi tirhela se Xikwembu, servimos a Deus dos nossos kumbe hi pais, tirhela Xikwembu xa se vatatana servimos vetu.
a Deus dos nossos avós. kumeterela a xikwembu xa vavhongo vesi. Mas esses deuses todos A xikwembu leswi hinkwaswo reconheciam a existência de um a Deus, swi tiva a ku va kona ka xikwembu xo o karhi, Deus de Israel. a xikwembu xa Daí Israyele. que Manassés, Hikwalaho Manassés quando se arrepende, loko yena tisola ele diz verdadeiramente: só o Senhor é Deus. a kunenenene i ntsena xikwembu a nga xikwembu. É por isso que o seu neto, Hikwalaho ntukulu wake ele guarda a vontade de Deus. a bekisa a ku rhandza ka O xikwembu. livro de Crônicas A buku lava narra kronika vários assuntos que aconteceram. li hlamusela swilo swo tala swi nga Diz endleka. que Josias Ili Josias destruiu todo o templo que era de Baal. a hlulile tintempele hinkwato ta tilumba Baali. Josias Josias destruiu todos os bosques onde iam adorar. a hlulile tindhawu hinkwato lomu ku gandzeliwa. Josias Josias destruiu as estátuas que existiam de a sol, hlulile a swiluvelo swi kona swa le handle que eram adorados pelo povo. leswi a swi gandzeliwa hi ntshungu. E Josias, Josias como nós ouvimos, tanihileswi nga endleka mandou reparar o templo do Senhor. a rhumeli ku va ku lunghitiwa a tempelo ya hosi. E é neste momento da reparação do templo Ike nkarhi lowu ku lunghisiwa ka que ele tempele mandou homens para lá, a rhumela vanhu va mandou kwala, sacerdotes, a rhumela mandou vaprista, levitas, a rhumela mandou valevi, todos aqueles que tinham entendimento sobre o templo a do rhumela Senhor. hinkwavo lava ni ku ehleketa ka tempelo ya hosi. E eles foram reparar o templo do Vona Senhor. va lunghita a tempelo ya hosi. E diz a palavra do Senhor Na hlayiso la que xikwembu eles estavam lá a coletar um certo valor a va le hala na va hlengeleta a mali yo karhi para a reparação do templo do ku Senhor. va ku lunghitiwa a tempelo E ya o hosi. outro dinheiro já estava lá no templo da casa do A Senhor que mali foram mbeni abandonados. se a yi ri kona ka tempelo ya hosi leyi tsikiwile. Mas há algo que me chama a atenção, A xilo lexi ni baka é ndlela a la passagem que nós aqui acabamos de ler. i marito loyi hi nga va funda la. Porque diz que Elquias, Ili Elkias o sacerdote, a mprista quando achou o livro da lei do Senhor, loko a kumele a buku la nawu wa hosi, esse livro que tinha sido abandonado no templo, a buku leri a li tsikiwile etempeleni. ele quando acha o livro, Loko yena a kuma buku leri ele partilha, yena a kumeka a bulisana ni vambeni ele partilha para Safã. a byela Safan Diz: eu achei o livro da lei. a ku mina ni kumile a buku la nawu, O livro que foi dado pelas mãos de Moisés. a buku leri nga nikiwa ka mavoko ya Moshe. Achei este livro na casa do Senhor. Ni kumile e buku leri emutini wa Nós hosi. estamos aqui e achamos a palavra do Senhor. Hina hi lani hi va hi kuma a rito la hosi. Nós achamos a palavra do Hi Senhor. kuma a rito la hosi. Não podemos ficar só com a palavra do Senhor A para hi nós. fanele ku hi khoma ntsena rito la hosi. Nós devemos levar esta palavra do Senhor para os outros. Hi fanele ku hi teka rito leri hi nyika vambirhi. Elquias não foi egoísta. Elkias a nga va egoista. Ele levou a palavra do Senhor, Até o que ele livro que ele achou, A tekile a rito la hosi buku ya nga li kuma partilhou com Safã. a bula na Safan hikwalaho ka lona. Eu achei este livro. A ku ni kumile buku leri. E Safã, Safan por achar que aquele livro era maravilhoso, hi ku vona leswaku a buku leliyani a ri hlamarisa trazia coisas interessantes para a a vida tisa dele. a swilo swa nsimu eka vutomi lakhe. Ele também não ficou com o livro. Yena na yena nga tshamanga ni buku. Ele foi porque tinha que prestar um relatório ao rei. Yena a fambile swa a fanele ku a byela swo karhi a byela hosi. E ele começa com aquilo que foi mandado pelo rei. Yena a sungula hi leswi a nga rhumeliwe hi hosi. Diz que os teus servos A vatirhi vakwe estão a fazer tudo conforme o Senhor mandou. va endle hinkwaswo leswi hosi u nga rhuma. Eles estão a coletar Vona o va dinheiro, va patsa va hlengeleta mali, estão a reparar o templo. va lunghisa tempele. Depois de ter dado esse relatório ao rei, Loko se a nyikeli mahungu lawa ni byela hosi, ele diz que Elquias ali Ilkias deu-me este livro, a nyikile buku leri, este livro de Moisés, a buku leri la Moshe, este livro da lei de Moisés, a buku leri la nawu wa Moshe. e não entregou somente. A nga li nyikelanga ntsena Diz a palavra de Deus la hlarito la que xikwembu. Safã fez uma leitura perante o rei. Safan a kumeke a li funda mahlweni ka hosi. E o rei, depois de ouvir a palavra de Deus, A hosi loko se yi nge li a rito la xikwembu, porque
por mais que ele fizesse tudo segundo a vontade de na Deus, miloko endla swilo hinkwaswo tani ku rhandza ka mas ele Xikwembu não sabia o que a palavra de Deus dizia. a nga swi tivi swa marito la Xikwembu li Então yini ele viu que em algum lugar poderia ter pecado. yena a vona swa ku ka ndhawu yo karhi a ta tshika dzohile Ele rasgou as suas vestes a handzule timpahla take e deu orientações a Safã, a va a byela a Safani Ilquias na e Hilkiya a muitos outros ni vambeni que levem este livro, tekani buku porque leri eu não entendo o que este livro me traz. a ni lehleketo Que li tisa procure yini alguém lavetelani que munhu possa interpretar o esta nga livro. tshika a hi hlavutela E buku leri levaram o livro da lei va teka buku la nawu e encontraram a profetisa, o nome que me foge, a profetisa Hulda. va tekile va yisa ka profetiza Hulda E quando chegam a Hulda, lo va tlhasa ka Hulda ela mostra que o Senhor estava irado com o seu povo, a kombeka leswaku a hosi yona yi kwateli ntshungu wa porque yona o povo tinha se desviado da lei do a Senhor. swaku a ntshungu wona wu tipapalatika na wa O hosi povo fazia aquilo que lhe aprazia. a ntshungu wa endla leswi wena wu swi O lava povo não conhecia o seu Senhor. a ntshungu wu nga tivi hosi ya wona Então o Deus de Israel, a xikwembu xa por Israele causa da sua ira, hikwalaho ka ku swi ele hlonzela xona anuncia que iria destruir o povo de a Israel. byela swaku wena a ta hlula ntshungu wa Israele Iria levar este povo cativo, a ta teka ntshungu lowu u ya jeleni porque este povo não guardou a lei do leswaku Senhor. a ntshungu lowu a wu nga bekisi na wa hosi E isto me leva a entender uma coisa: a leswi ni veke ku ni ehleketa swo a karhi ignorância à lei do Senhor a wu ka hi nga twisisi na wa hosi não te isenta da ira do Senhor. a swi ku susi ka wu karhi la Então, isto xikwembu te dá a oportunidade a leswi wu nyika khambi de você buscar conhecer ao wa ku Senhor. lavetela ku tiva E hosi uma das formas de você conhecer ao Senhor a mkhandlo ku tiva hosi é por meio da sua palavra hikwalaho ka falada, rito lake é por meio da sua palavra escrita. hikwalaho ka rito lake li nga baliwa Então, a profetiza a mprofetiza loyi diz que este povo será destruído a te a ntshungu lowu ta hluliwa porque não guardou a lei do Senhor. leswaku a wu bekisana na wa hosi A pessoa poderia dizer: eu não conheço a lei do Senhor, n'wana tshemba mina ni tivi na wa hosi então eu não devo guardar essa hikwalaho lei. ni fanele ku bekisa nawu lowu Mas aqui a profetisa dá a entender ala na mprofetiza loyi a endla ku swi tiviwa que a vontade de Deus a ku rhandza ka é xikwembu para toda a humanidade. ku lumba ntshungu hinkwawo A morte de Cristo Jesus naquela cruz a rifo la kristi yesu xi não era hambanile para a salvação de um certo grupo, a nga li ku era ponisa para a ntlawa wo salvação karhi de toda a a humanidade. li ku ponisa Mas vanhu hinkwavo importa que todos nós swa fanele swa hinkwerhu ganhamos ao conhecimento do hi Senhor kumeka hi tiva a wu tivi la hosi e possamos nos arrepender dos nossos hi va hi pecados tisola ka swidyoho e swa hina possamos buscar a face do hi va hi Senhor. lavetela mambo wa E hosi só assim ntsena ka é que swoswo Ele poderá nos guardar no dia da aflição. a ta hi bekisa ka siku la ku xukuvala Foi lido aqui swi fundiwile no livro de Apocalipse, capítulo 3. ka buku la apocalipse 3 A primeira parte falou disso. eka khambi lo sungula ku khuluma Falou de guardar a palavra da paciência ku bekisiwa a rito lela ku nyimela para que possa ter a coroa. ku va u va ni a xidlodlo Agora, aquele que não guarda a palavra do loko a nga Senhor bekisa rito la não hosi tem como ter esta a coroa. nge swi koti ku va E na como é que xidlodlo eu lexi posso guardar a palavra do ni nga Senhor? bekisa njhani Eu rito la tenho que hosi conhecer a palavra fanele do ku Senhor. tiva rito la Nós hosi estávamos a falar do amor de a hi Deus. khulume hi rito la Nós xikwembu falamos que Deus é hi amor. tiva swa xikwembu li Nós rhandza cantamos que o amor de Deus azitikukumushe. o amor de Deus a li rhandza la xikwembu no é orgulhoso Mas é preciso conhecermos qual é este amor de Deus. fanele ku hi tiva swa ku hi E lini como rirhandzu é que leri eu vou conhecer este amor de Deus se eu não conheço a ni palavra ta dele? tiva njhani a ni rhandzu leri na ni nga tivi rito lake O rei Josias, a hosi josias com apenas 8 anos, ni 8 malembe fazia aquilo que era bom perante os olhos do a Senhor. endle hinkwaswo leswi lulamile mahlweni ka hosi Mas ele não conhecia o Senhor. kambe yena a nga tivi hosi E quando chegou-lhe a palavra do nkarhi Senhor, lowu nga tlhasa rito kwake ele arrependeu-se. yena a tisola Ele achou que em algum momento pudesse ter pecado contra o Senhor. a hleketa swa ku ka nkarhi wo karhi a ta tshika dyohile Então hosi ele buscou andar com o Senhor. yena a lavetela ku famba ni Ele hosi buscou alguém que pudesse lhe explicar a palavra do a Senhor. lavetela wo karhi ku a ta mi hlawutela rito la hosi E quando vem esta resposta a loko ta a nhlamulo lowu por parte da profetisa, hi kona ka khambi la muprofeta que
o povo de Israel, o reino de Israel, a ntshungu kumbe a mfumo wa Israel poderia ser destruído, a wu ta hluliwa mas porque o rei de Israel, leswaku a hosi ya Israel ele guardou aquela palavra a bekisile rito leliya e levou e fez com que aquela palavra chegasse a profetizar. a li teka li va tlhasa ka muprofetiza Ele poderia descansar junto dos seus pais. yena a ta tshika a humula xikan'we ni Que vatatana vakhe durante o seu reinado, ka eka mfambo wa mfumo os wakhe seus olhos não veriam mal. a matihlo yake ma nga ta E vona que ele, vubihi quando morresse, loko yena kumeka a fa ele poderia ser enterrado junto aos seus a pais. ta celeriwa xikan'we ni vatata vakhe. Eu entendo uma coisa, quando se fala de ser enterrado na tua terra, ser enterrado junto dos teus pais. na kuma swo karhi ku celeriwa ka tiko lakhe ni xikan'we ni vatatana vakhe Nós, quando lemos a palavra do Senhor, a loko hina hi funda a rito la hosi nós entendemos que aqueles que se desviavam da palavra do hi vona Senhor, swa ku lava ti papalata ka rito la hosi a palavra diz que eles seriam enterrados em terras estrangeiras. lili vona va ta celeriwa ka matiko ya E vamatiko outros, em algum momento, não poderiam ser sepultados. vambengana ku tshika futhi va nga celeliwi A Jezabel não foi sepultada, jezabel a nga zanga u porque celeliwa ela fez o que era mau aos olhos do hikuva Senhor. yena a endli swilo swo biha mahlweni ya Ele hosi lutou contra o povo do a Senhor. lwile ni ntshungu wa hosi Então, ela não teve esse prazer de ser a nga enterrada. zanga a va ni a ku navela loko ku yena celeliwa Josias podia ter o privilégio de ser enterrado com Davi. josias a ta tshika va ni amukhandla ku celeliwa xikan'we na davhida Nós estamos aqui todos os dias a cantar. hina hi xikan'we la na yimbelela Nós queremos chegar aos céus, hi lava ku tlhasa matilweni mas há uma condição. ku na mfanelo A karhi kuva u celeliwe ya matilweni, para que seja enterrado e ir aos céus é preciso buscar a palavra do só Senhor. fanele ku lavetela rito la hosi Porque se você não guarda, hikuva loko u nga no bekisi dia que você morrer, siku leri u nga ta fana nós vamos cantar lá. hi ta yimbelela hala Vamos pregar a palavra de hi ta Deus. xumayela rito la Ué, não xikwembu é ter tua nchumu, porque você não vai aleluia. ouvir mais porque já foi enterrado E no dia que a trombeta soar, a siku leri palapala ri nga ta baka você nem vai poder ouvir esse som. não nge te litwa Você rito não vai leri ser levantado a para wu o nge te céu. ta ku xoya matilweni Então, importa enquanto estiveres nesta terra, swa fanele swa ku loko wa ha ri kona emisaveni loko o Joe celeriwa ni vatata va wena, quando quiser ser enterrado com os seus pais é preciso guardar a palavra do Senhor. bekisa a rito la É hosi preciso respeitar a palavra do nyika Senhor. nsima rito la hosi Recebeu esta palavra. a yamukela rito leri Disse somente o rei, a ku ntsena hosi ele não vai ver o mal yena nge te vona vubihi durante os dias do seu reinado. eka masiku ya mfumo wake Mas o povo de a Israel, ntshungu wa israyele este povo que não guarda a a palavra de ntshungu Deus, loko beki rito la este xikwembu povo vai morrer. a ntshungu lowu ta E fa nós vimos aqui um comportamento aquele modelo de comportamento que devemos ter. hi ne vonela a matshamelo ku hi fanele ku hi va na wona Josias não foi egoísta, josias a nga va porque egoísta se Osias fosse egoísta, loko uziyas a vi egoísta por ouvir que ele já está salvo da hi ku ira vona do swa ku Senhor, yena se a ponile ka vukarhi la ele xikwembu poderia deixar o povo à vontade. a ta tshika a ntshungu hi leswi a swi lavise E swona como diz a palavra, tanihileswi que a aquele rito que xaka está sujo, suje-se cada a vez lweyi a mais. nga nchima a ti nchimisi kambe Mas Josias não fez isso. josias a nga endlanga swilo leswi Josias convocou o povo, josias a vitane ntshungu convocou e ajuntou todos, a vitane ntshungu a va rhambile a vitane hinkwavo desde o mais velho até o mais novo. kusukela wa mkulu thili wa mtsongo Todos os residentes em Jerusalém, hinkwavo vanyi va yerusalema ele os reuniu yena a va e patsile ele fez questão, yena a kumeke a endla leswi diz a palavra de Deus, la hlaya rito la xikwembu no versículo 30, ka verse 30 que ele leu aos ouvidos deles yena a funile ka swiyingiso swa vona todas as palavras do livro do concerto a marito hinkwawo ya buku la ntwanano que se tinha achado na casa do Senhor. leswi a swi kumeka swi kumiwile emutini wa hosi Nós entendemos aqui hi ne ha swi kuma la que na altura só tinha um único livro, eka nkarhi luwani a ko va na a Era- buku lin'we o livro da lei. a buku la nawu Não tinha réplica. a li nga na xilo xa ku fanana Então o rei pegou no mesmo livro, a hosi khomi buku la lin'we partilhou com o povo li va li haxela e ntshungu partilhou todas as palavras que vinham lá no livro da lei li haxa marito hinkwawo ma li kona ka buku la nawu e fez concerto com o povo. a va a endla a ntwanani ntshungu E
disse que o povo deveria servir a este Deus. Antshungu a fanele ku tirhela Xikwembu lexi. E diz a palavra de Deus que ele obrigou-os, Yena a lahla rito ra Xikwembu xa ku yena va sindzisile. porque ele sabia da ira do Senhor. A ku yena a tiva ku karhela Xikwembu. Ele tinha um exemplo do seu pai. A na swifananiso xa tata wakhe. Então ele não queria que o povo perecesse como seu pai. A nga lahla Antshungu Então xaniseka ele tani fez tatana de wakhe. tudo para que o povo se convertesse ao Senhor. A endli hinkwaswo swa ku Antshungu wu tlhela wu ta ka hosi. Nós todos os dias falamos da palavra de Deus. Hina hinkwawo masiku ya khuluma hi rito la Xikwembu. Falamos que Deus é bom. Hi kaya leswaku Xikwembu xi nene. Nós nos alegramos em ouvir essas notícias. Hina hi tsaka hi ku yingisela marito lawa. Mas qual tem sido o nosso posicionamento quando ouvimos a palavra A de Deus? xiyimo xa hina hi xile ku yingisela rito Nós la Xikwembu. ouvimos a palavra de Deus e ficamos com ela só para nós. Hi yingisela rito la Xikwembu hi va hi tshama na rona ntsena ka hina Nós ke. temos que como fomos salvos, os outros não merecem essa Hina hi salvação. nga pona hi vambeni a va fanele ku pona loku. E nós temos aqui a palavra de Hina hi na Deus landa rito la que Xikwembu. chegou ao rei Josias. Hi nga thasa ka Ele hosi Josiya. partilhou a palavra. Yena a hi byelile a rito. Nós devemos partilhar a palavra do Na hina hi Senhor. fanele ku haxa rito leri. Nós devemos chamar pessoas para ouvir a Hi palavra fanele do ku rhamba Senhor, vanhu ku va yingisela rito para la que hosi. possam se arrepender. Va va tisola. Josias, se não tiver ouvido a palavra do Josiya Senhor, loko a tshika nga yingisela rito la ele Xikwembu. não teria se arrependido. A nge te E a tisola. palavra diz que ele fazia tudo bom diante dos olhos do Senhor, A endle hinkwaswo swi mas lulamile ele mahlweni ya era hosi. ignorante. Yena a nga Isto twisisi. mostra-nos que as boas obras A mintirho yinene não te salvam. a yi ku As ponisi. boas obras não vão te A salvar. mintirho yinene yi nge É te preciso ponisa. você conhecer a lei do Swa fanele Senhor. ku wena u tiva É nawu wa preciso hosi. você conhecer ao Senhor. Wena u tiva É hosi. preciso você buscar a face do U Senhor lavetela mombo wa por hosi. meio da sua palavra, Hikwalaho ka rito por meio lakhe. da oração. Hikwalaho ka Você xikhongolo. deve conhecer ao U Senhor. fanele ku tiva hosi. Nós temos sorte Hi na njombo de estarmos aqui neste wa lugar. ku hi kumeka la ka ndhawu leyi. Eu disse que é perigoso estar aqui, I nghozi yi kumeka laha. mas nakona swa tsakisa ku va lani, E é muito bom estar aqui. porque nós temos a sorte de ouvir e ouvir da palavra do Hi na Senhor. njombo ku yingela rito la hosi. Há lugares neste momento Ku na minkarhi yo ka que ndhawu as leyi. pessoas não têm a possibilidade de ouvir A a va na palavra khambi do la ku Senhor, yingela rito la hosi. porque não existe um lugar para as pessoas se congregarem A ku na ndhawu ku vanhu va patsana e ouvirem da palavra va do va Senhor. yingela rito la Mas hosi. nós nos damos o luxo Hina hi kumeka hi ti nyika a matshamelo lawa. de gazetar, vir ouvir a palavra do Ku hi Senhor. nga ti ku va hi ta yingela rito la hosi. Mas no dia que formos colocados num lugar A siku leri hi nga ta bekiwa eka em ndhawu que não tivermos a possibilidade ou oportunidade de ouvir da palavra hi do nga ve ni Senhor, khambi la ku yingela rito la vamos nos hosi. arrepender de todo o tempo quanto nós perdemos Hi ta tisola eka nkarhi lowu hinkwawo hi nga para não luza. ouvir a palavra do Ka hi nga Senhor. yingelanga rito la hosi. Nós devemos ouvir e guardar a palavra Hi do fanele Senhor. ku yingela hi va hi bekisa rito Sempre la que hosi. tivermos oportunidade de ouvir a palavra do Loko hi na Senhor, khambi la ku yingela rito la hosi. devemos ouvi-la. Hi fanele ku hi Pois lingela. este é o poder de Deus para a salvação. A lava matimba ya Xikwembu ku va Ninguém ponisa. será salvo pelas A obras. nga kona nga ta pona ka hi mintirho. Josias não poderia ser salvo pelas obras, Josiya já nge ta swi kota ku pona mas kona era ka mintirho. necessário que ele tivesse fé em Deus. A swi fanele ku yena va ni ku pfumela E eka para Xikwembu. poder ter esta fé, Ku va ni ku pfumela ele loku. tinha que conhecer este A Deus. fanele ku E tiva ele só Xikwembu lexi. conheceu por meio da sua O palavra. tiva Xikwembu Nós hikwalaho ka falamos do rito. amor de Deus. Hi khanele rirhandzu Como ra é que nós Xikwembu. sabemos do amor de Hi Deus tiva njhani se rirhandzu nós ra não Xikwembu? lemos a palavra Na hi do nga Senhor? fundi rito ra Xikwembu. É necessário e é obrigatório ler a palavra do Swa Senhor. fanela hi futhi hi sindziso ku funda rito Se ra você Xikwembu. quer conhecer ao Senhor, Loko wena u lava ku tiva hosi, busque nas suas escrituras, mu laveteli ka onde ele matsalwa falou. lani yena nga khuluma. Temos oportunidade de ouvir a palavra Hi do na Senhor. khambi la ku yingela rito la Xikwembu. Hi nga titsoni tintswalo ta ku twa a rito la Não Xikwembu. vamos nos privar de ouvir a graça de Deus. Josias Josias, levou o livro, até que buco, foi ler diante do povo do Senhor afunda mahlweni ka ntshungu. e leu aos ouvidos dos maiores até dos menores. Afundi exikarhi ka lavakulu ni lavatsongo. E todos ouviram a palavra do Senhor. Hinkwavo va yingelele rito la E hosi. eles fizeram aliança com o Vona va Senhor. hamba a ntwanano na E hosi. eles jamais se desviaram do A va Senhor zanga va ti papalata ni hosi. durante o reinado de Josias. Eka mfumo wa Josias. Nós não podemos seguir a palavra do Senhor A hi fanele ku landza rito la hosi numa determinada geração. ka nguva yo Se karhi. os nossos pais nos obrigam a ouvir da palavra do Loko Senhor, vatatana va hina va hi sindzisa ku yingela rito la hosi. é uma coisa que nós devemos ter noção.
Shokari fana ku vani kutiva. é que todos de facto vamos morrer. Inkwezi kwena nene tafa. E se tivermos o azar do nosso pai morrer antes de nós, Alogo vani kombo la utatana wezafa na nenge sefa. eu chamo isto de azar para aquele que em algum momento só segue a palavra do Senhor na existência do Pai. Nhlahla ikombo kaloko lanza aritla xikwembu loko tatana wake alikona. E se o pai perde a vida, Loko tatana wake aluza este utomi. homem desvia-se da verdade, Munhu loyi a ti papalata ka não ntiyiso poderá ter a coroa da a vida. nge te za a va ni xidlodlo xa vutomi. Então, nós devemos guardar a palavra de Hi Deus fanele ku hi bekisa rito la xikwembu na presença dos nossos pais, eka kona bya na tatana vesi ausência dos nossos loko pais. vona va nga li Pois kona. a palavra de Deus, A rito la xikwembu ela é que salva. lona hi rona li O nosso pondisanaka. Deus é que salva. A xikwembu xa E hina nós xo xi só pondisanaka. conhecemos, Hina hi yo tiva se nós conhecermos a palavra dele. loko hina hi tiva rito Nós não lake conhecemos Jesus Cristo. hina hi tivi Yesu Nós estamos no mundo hi le ka misava que saindo, a ku loko hi huma há muita coisa que nós conseguimos ver. ku na swo tala hina hi kota ku swi vona. E as pessoas dizem, não faça isto, não faça aquilo, A vanhu va u nga endli leswi u nga endli leswiyani porque abomina o nosso Deus. a ku va swa yila emahlweni ya Porque xikwembu nós não temos essa possibilidade de estar frente a frente com Deus. a ku va a hi na khambelela ku hi kumeka mavona Nós xikwembu negligenciamos essas chamadas de atenção. hina hi swi nyikile nsima a swilo leswi. Alguns até perguntam, onde é que está esse Deus para me Van'wanyani va tshika hi repreender? vutisa ku xi kwini xikwembu Por swa que, que leswi esse Deus não vem me repreender pessoalmente? a hi ni xikwembu lexi nga xi ta ni tshinya swona swoxe. O nosso Deus não está aqui no meio de nós. A xikwembu xa hina xi kola xikarhi ka Ele hina está aqui mediante a fé. swona xi kola hikwalaho ka ku E pfumela. nós só podemos ter esta fé de que o Senhor está no meio de Hina nós hi ngo va ni ku pfumela loko xikwembu xi se kola nós o xikarhi ka hina conhecermos. loko hina hi xi Se tiva nós o conhecermos por meio da sua loko palavra. hina hi xi tiva hikwalaho ka Se nós rito o buscarmos por meio da nossa oração. loko hi xi lavetela hikwalaho ka Nós xikhongolo só podemos partilhar o amor de Deus hina hi ngo haxa rirhandzu la se xikwembu pudermos conhecer este amor de loko hi Deus. tiva a rirhandzu leri Aquele que não conhece o amor de loko a Deus nga tivi rirhandzu não la tem xikwembu como partilhar este a nge amor. swi koti ku E haxa este amor rirhandzu só leri pode ser partilhado a rirhandzu leri ri depois de haxiwa ter sido conhecido, loko se li depois de tiviwile ter conhecido o meu pecado, loko se li tivi swidyoho depois swa de ter mina sabido o quão eu errante andava no loko a mundo khala ni fambisa njhani emisaveni e conhecer a Cristo ni va ni tiva e kristu me arrepender ni va ni e tisola buscar a sua ni face. lavetela mombo O wake povo de Israel, a ntshungu wa israyele naquele dia, a siku leliyani quando ouviu a palavra, loko yi nge li rito quando ouviu a palavra do livro da lei, loko yi nge li rito la nawu todos se converteram a Deus. hinkwavo va ti hundzukile va ta ka xikwembu Mas pena que só se converteu durante o reinado do rei Josias. ntsena vo hundzuka ka nkarhi lowu wa ku fuma hosi josias Josias reinou durante 31 anos josias a fumile xiboho xa 31 malembe e ele morreu. yena a kumeke a fa Morreu com 39 anos. a fi 39 wa Ele malembe foi ao trono com 8 anos. yena a fambi ka xiluvelo ni 8 malembe Com 39 perdeu a vida. ni 39 a kumeka a luza E vutomi o povo voltou a se perder. a ntshungu wa simama u luzeka Nós vamos morrer. na hina hi ta fa Nós vamos morrer. hina hi ta fa O que é que vocês vão fazer na nossa ausência? mu ta endla yini loko hina hi nga li kona O que é que vocês fazem ainda na nossa mu presença? endla yini loko hina hi ha li Porque em kona algum momento nós podemos estar aqui, hi nga tshika hi kumeka laha ouvir a palavra de hi Deus, yingela rito la mas xikwembu como estamos neste mundo swa ku hi lani misaveni e andamos no mundo hi famba e misaveni fazemos as coisas que o mundo hi faz, endla swilo leswi em misava yi endlaka algum swona momento só nos despimos da carne ntsena hi yo hlivila quando nyama nós presenciamos ou quando vimos o nosso irmão. loko hi vona makwavo yesu Mas não é o teu irmão que vai te salvar. a hi makwavo waka a nga ta wu ponisaka Quem vai te salvar loyi a nga ta wu é ponisaka Jesus Cristo. i yesu kristu E ele vê tudo. yena a vona swilo hinkwaswo Ele está à destra do Pai. yena a le ka tlhelo la tatana Ele intercede por nós. wa hi khongelelela Quando hina você ora, busca a Deus, loko wena u khongela u lavetela xikwembu a oração tem que passar por Ele. a xikhongoto swi fanele ku khaluta kwakhe E só Ele é que faz chegar essa oração yena ao a Pai. xi tlherisaka ka tatana E Ele é que dá o teu testemunho ao yena a Pai. nyikeka vumbhoni ka tatana Agora, se você não o conhece, loko wena u nga mu ou se tivi você faz coisas erradas, loko u endla swilo swa wrong por mais que busque a Deus, na hambi u lavetela a xikwembu tua oração acaba não chegando. a xikhongoto xa wena Porque há uma xi barreira aqui. a ku va ku na Os teus ndzelekano la pecados te separam a de Deus. swidyoho swa wena swa ku Não há, avanyisa ni não xikwembu há conexão entre a a luz ku e na trevas. mpatsano a munyama ni livonimu Então é preciso conhecer a palavra do swa Senhor. fanele ku tiva É rito la preciso hosi conhecer este Jesus ku Cristo tiva yesu e kristu saber
De onde é que ele me resgatou? Utosha kwena E ansuse se ele kwi. me resgatou daquele lugar, Kwena ansuse ka ndhawu liyani. se ele me resgatou do pecado, Loko ansuse ka xidyoho. onde eu era inimigo de Deus, Lana ku anili nava Xikwembu. ele me justificou pela sua morte Yena wa ni e me basisa kwala ka rifu layo. reconciliou com seu pai. Ava a ni patsa na E Jehova quando ele tatana. me junta com seu pai, Loko yena ni patsa não na tatana. importa que eu, a partir daquele momento, ande na luz. Swa fanele ku ni famba kali voningo. É necessário que as minhas obras sejam visíveis. Swa fanele swa ku a mintirho wa mina yi kumeka kali voningo. E se eu faço coisas das trevas, Loko na endla swilo swa munyama. eu posso enganar o homem igual a mim. Ni nga kanganyisa munhu wo fana na mina. Mas a Deus não se engana. Eka Xikwembu a wu kanganyisiwi. Deus consegue ver as tuas obras ocultas. Xikwembu xa vona mintirho ya E wena Deus hala ka não, wu e tumbela. Deus não vai te julgar pelas tuas obras, Xikwembu xi nga ta ku konanisa hikwalaho ka pelas mintirho wa tuas wena. obras boas ou más. Ka mintirho wa wena yinene kumbe yo Ele biha. vai te julgar pela palavra de Deus. Yena ta ku konanisa hikwalaho ka rito la Porque a Xikwembu. palavra de Deus, ela é certa. A rito la Xikwembu lona A palavra linene. de Deus, ela é viva. Lona la hanya. Agora, se você estiver desviado da palavra de Loko wena u Deus, nga li kona ka rito la Xikwembu, você será condenado. wena u ta khotsiwa. Você será condenado. Wena u ta kumeka Daí khotso. que é importante conhecer a Swi na palavra de Deus, lisima ku tiva rito la para hosi. que possa se acertar a palavra de Deus. Ku va u ti lulamisa ka rito la Você Xikwembu. não deve olhar para o irmão como modelo. A wu fanele ku languta makwavo tanihi O teu xifananiso. modelo é Cristo que está aqui nesta A palavra. xifananiso xa wena i Kristo a nga kona ka rito E leri. é este que você deve procurar se igualar a Hi ele. lona u fanele ku lavetela ku fana na yena. Diz ser de santos porque eu sou santo. Lili Bibele ku ntsimani swa ku Xikwembu na xona xi Não está a kwentsimile. dizer que o teu pastor é santo. Handle swa mufundhisi wa wena Não está a kwentsimile. dizer que o teu irmão é santo. Handle swa makona Ele diz, kwentsimile. eu sou Ali santo. mina nga kwentsima. Então, importa que você se santifique. Ti kwentsimisi. E como é que eu vou me santificar Nta se ti não o kwentsimisa conheço? njhani ni nga Como é que mutivi. eu vou me separar do mundo se eu Ni não ta ti busco ahlukanisa conhecer ao njhani ni nga Senhor? lavuteli ku mu Então, tiva. é necessário conhecer ao Swa Senhor. fanele ku tiva hosi. É necessário se arrepender Swa dos fanele seus ku ti pecados. sola ka swidyoho swa Se wena. você não conhece o Senhor, Loko wena u nga tivi hosi. é importante que busque a palavra da Swa lei. fanele ku lavetela rito É la Xikwembu. necessário que busque a Deus. U lavetela Xikwembu. Para fechar, vou pedir que abramos as nossas Bíblias no primeiro livro de Coríntios, capítulo 16, Vakorinto wo sungula capítulo 16. ya yitsongo yikulu 16. Vou ler somente um versículo. Versículo 13. Diz a palavra do Senhor: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Esta é a palavra para fechar. Ali i rito ku va hi dlina Diz, nós devemos vigiar. leli hi fanele ku hi ti vonela. Como é que nós vamos vigiar? Hi ta ti vonela njhani? É necessário conhecermos a palavra Swa do fanele Senhor. ku hi tiva a rito la hosi. Estou a ser repetitivo. A tlhela ni pindapinda. É porque a essência aqui não sou eu. A ku va a ntiyiso laha kumbe ntsindza lani hi mina. A essência aqui é a palavra do A Senhor. ntsindza lani i rito la Xikwembu. E diz que nós devemos vigiar. Leli hi fanele ku hi ti E vonela. como é que nós podemos vigiar sem o conhecer? Hi ta ti vonela njhani hi nga mu É tivi? necessário conhecer a palavra para poder vigiar. Swa fanele ku tiva rito ku va hi kota ku ti É vonela. necessário vigiar. Swa fanele ku ti vonela. É preciso estar firme na fé. U tiya ka ku E pfumela. só posso me firmar na fé Ku ni ngo tiya ka ku pfumela se eu conhecê-lo loko ni mu tiva por meio da sua palavra. hi kola ka rito Não há lake. outra fórmula. A ku na Não há swin'wanyani. outra fórmula de conhecer ao A ku Senhor. na makhambi mambirhi Não yo tiva somos hosi. nós que vamos te fazer conhecer ao A hina hi Senhor. nga ta ku endla u tiva Quem hosi. vai te fazer conhecer ao Senhor Hi nga é ta a ku palavra de endla Deus. u tiva hosi i rito la Então Xikwembu. você precisa ouvir a palavra U de fanele Deus, ku tiva rito la hosi. aceitar a palavra U de pfumela Deus rito la hosi. e manter-se na palavra de U va u Deus. tshama ka rito la hosi. Estar firme na palavra de U va Deus. u tiya ka rito la hosi. Vigiar na palavra de Deus. U ti vonela ka rito E la hosi. portar-vos varonilmente. U famba hi laha ku lavekaka kona. Este varonil que temos aqui, Rito leri varonil. o varonil que nós temos aqui, Varonil hi nga na kona laha. estamos a falar do varão, do homem como tal. Hi kanele munhu tanihileswi a nga munhu. Então,
ele diz que você tem que se fortalecer como homem. ali wena u fanele ku tiya tanihi munhu. U fanele ku u ti nyika matlhari. Você precisa dar-se poder e autoridade E o homem a munhu. foi concedido na Bíblia. Como é que Como nós ouvimos aqui na semana passada, tanihileswi nga buluiwa ka vhiki leyi nga ndlula nós ouvimos aqui na semana palavra, hi na nengeli semana passada, ka vhiki leyi nga ndlula que o homem deve morrer pela sua esposa. swa ku a wanuna u fanele ku fa hikwalaho ka nsati wake. Então, quando você está firme na palavra de Deus, Loko wena u tiyile ka rito la Xikwembu deve estar apto a morrer pela palavra de u Deus. fanele ku tibekisela ku va u tafa hikwalaho ka rito la Xikwembu. Você deve se manter firme por mais que os inimigos se levantem, U fanele ku tiya hambiloko a nala a por mais tisekelekisa, que você seja perseguido, hambiloko u kumeka u chachiwa você deve fortalecer-se na palavra de u Deus. fanele ku tiya ka rito la Xikwembu. Você deve permanecer na palavra de U Deus. fanele ku tiya ka rito la Xikwembu Manter-se vigilante. u tshama na u tivonela. Nós ouvimos aqui Hi nengelile la que o rei guardou a palavra. swa ku a hosi i bekisile a rito, Não só guardou para ele, na nga bekisaka ntsena kwake mas partilhou esta palavra. kambe a haxile rito leri. E quando o rei andava bem A nkarhi lowu a hosi a yi famba kahle e andava com Deus, a yi famba ni Xikwembu, o povo andava com Deus. a ntshungu a wu famba ni Xikwembu, E a terra de Israel era salva. a ntshungu wa Israyele a kumeka wu pona. Mas quando o rei se desviasse A de nkarhi Deus, lowu a hosi a yi ti papalata ka Xikwembu, o povo se desviava a ntshungu a wu ti papalata, e todos pereciam. hinkwavo va kumeka va dyoha. Então nós devemos nos portar varonilmente, Hikwalaho hi fanele ku hanya tanihi laha ku lavekaka kona, ser a cabeça hi li nhloko na palavra de Deus. eka rito la Xikwembu. Não importa o teu sexo, A ku na mhaka swa kumbe wanuna kumbe wasati, você deve ser a cabeça quando se trata da palavra de u Deus. fanele ku li nhloko loko khuluma hi rito la Você Xikwembu. deve saber guardar a palavra de Deus. U fanele ku bekisa a rito la Deve Xikwembu. se manter firme quando se trata da palavra U de fanele Deus. ku tiya loko khuluma hi rito la Xikwembu. Então Paulo aqui dá esta advertência Paulo a nyika ku tiva loku que nós devemos vigiar, swa ku hi fanele ku hi tivonela, devemos nos portar varonilmente hi fanele ku hanya tanihi laha ku lavekaka e kona, devemos nos fortificar. hi fanele ku hi va ni matlhari. Para nos fortificarmos, Ku va hi tiya voltamos para a palavra-chave de hoje. hi tlela ka rito la khiya la namuntlha. Nós só nos fortificamos na palavra de Deus. Hina hi yo tiya ntsena ka rito la Xikwembu, Nós não vamos falar de mais nada hina hi nge te khuluma hi swilo swimbirhi a não ser a palavra de Deus. handleni ka rito la E Xikwembu. a palavra que nós partilhamos convosco aqui, A rito leri na hi bulaka na n'wina laha nós temos a sorte de não ser só nossa. a njombo ku nga li ntsena la hina. Na altura era só com o rei, Eka nkarhi luwani a luma ntsena tihosi aqueles que acharam o livro, lava nga kuma buku eles partilharam com o rei, vona va byela ele ntshungu levou para a profetisa a byela profete, e a profetisa devolveu o livro ao rei a profeta a byela a hosi, e o rei partilhou aquela palavra. a hosi yi hlaya rito leliya. Ninguém tinha a palavra em casa, A nga ri kona loyi a na a mas rito nós kaya, temos a sorte de ter a palavra. kambe hina na njombo ku hi va na rito. Acredito que muitos de nós aqui têm a palavra de Na Deus. byima swa vo tala ka hina hi na lona a rito la Xikwembu. Será que nós lemos? Ya funda ke Nós queremos conhecer a Deus? ya lava ku tivetela u tiva Xikwembu, Será que nós o buscamos por meio da sua palavra? ya mu lavetela hikwalaho ka rito. Como eu posso buscar a face de Deus? Ni nga lavetela njhani a mombo wa Como é Xikwembu? que eu posso orar a Deus se não o conheço? Ni nga khongesa njhani Xikwembu na ni nga xi tivi? Então, para me fortificar nesta fé, Ku va ni tiya ka ku pfumela loku, para primeiro ter esta fé, ku va ni va ni ku pfumela loku, diz a palavra que a fé vem de ouvir e de ouvir da palavra laha de Deus. hlaya swa ku pfumela ku te ku ingela rito la Xikwembu. Ouvir a palavra de Deus. Ni ngeli rito la Eu Xikwembu, creio na palavra de ni Deus. pfumeli ka rito la Então, Xikwembu. para me fortificar nesta fé, Ku va ni tiya ka ku pfumela loku, é preciso manter-me na palavra de Deus. swa fanele ku ni tshama ka rito la Xikwembu. Então, o meu convite para a igreja A xirhambu xa mina xa kereke é que não olhe para as pessoas que estão aqui a pregar a palavra u de nga Deus. languti vanhu lava xumela ka rito la Xikwembu. Esteja atento à palavra de Deus Ri ya khwasi tindlela ka rito la Xikwembu, e busque
ter contato permanente com Deus u va u lavetela a ku tshama nkarhi wihi na wihi na Xikwembu por meio da sua palavra. hikwalaho ka rito lakhe, Por meio da sua palavra. hikwalaho ka rito lakhe, Só por meio da sua palavra. ntsena hikwalaho ka rito lakhe. Porque é a palavra de Deus que vai te condenar. A ku va i rito la Xikwembu li nga ta ku khotsaka. Se nós olharmos para os juízes do mundo, Loko vona vadqweta va misava eles trazem lá muitos códigos. va tisa a minawu yo karhi, Eles trazem livros volumosos. va tisa mabuku makulu E para te condenar, ku va va ku khotsa. eles não olham para aquilo que você fez. A va languti leswi wena u nga endla Eles swona, olham para a violação da lei. va languta leswi u nga phazamela swona Se ka nawu. você violou a lei, Loko wena u se phazameli nawu, você matou enquanto não deveria matar, e a lei diz quem mata, e a lei diz quem mata é condenado 24 anos ou a pena máxima, a nawu loyi a dlayaka a khotsiwa 24 wa malembe, você será condenado a pena máxima. wena u ta khotsiwa pena máxima. Não importa se você sabia ou não, A swi na mhaka swa ku kumbe wa swi tiva kumbe nandza, você infligiu a lei. wena u phazameli nawu. A Bíblia, a palavra de Deus, A rito la Xikwembu ela é que vai ser, ele é que vai ser o instrumento que Deus vai usar para ti. a ta va xihloka lexi Xikwembu xi nga ta xi tirhisaka eka wena. Só a palavra de Deus vai te condenar. Ntsena rito la Xikwembu hi lona li nga ta Então ku khotsaka. procure se guardar a Deus. Kona lavetela ku ti bekisa eka Xikwembu, Busque ser santo, como ele diz. lavetela ku kwetsima tanihileswi a hlaka swona. E esta santificação que ele requer de ti A wu kwentsiso lokulu yena ku lavaka ka wena é que tu deves olhar para a imagem de i Cristo, ku wena u languta a swifananiso swa saber Kristo, como é que Cristo andou nesta u terra. languta Kristo a fambi njhani la Porque ele de misaveni. fato veio aqui A ku va yena kunenenene e, a tile e la, andou como nós os homens. a famba tanihi na vanhu, Ele também foi tentado como nós somos a tentados. ringiwile tanihi na vanhu, E ele guardou-se yena a ti bekisile, e guardou a fé. a beki ku pfumela, Até morreu naquela cruz, a va a fa xihambanile sem pecado nenhum. na nga na xidyoho, Porque ele estava a obedecer a palavra a de ku va Deus. a twisisa rito la Estava Xikwembu, a obedecer a palavra do seu a pai. twisisa rito la tatana wakhe. Então é a este que nós devemos nos Hi loyi igualar. hi fanele ku famba na fana na Devemos yena, nos igualar a ele por meio da palavra de hi fanele Deus. ku famba na yena hikwalaho ka rito la Xikwembu. Não é aquilo que nós dizemos fora da palavra de Deus, A hi leswi ni hi hlayaka handle ka rito la Xikwembu, mas só a palavra de Deus é que salva. ntsena rito la Xikwembu hi lona li pondisanaka, Cristo é que salva. ntsena Kristo hi yena Porque pondisanaka. Cristo é a palavra. Kristo hi yena rito, Cristo é a palavra. Kristo i rito. No princípio era o verbo, Emasungulweni a li marito, o verbo estava com Deus a rito a li na e Xikwembu, o verbo era Deus. a rito a li Xikwembu. Então quando falamos de palavra, palavra, Loko hi khulume rito, falamos de Cristo, hi khanele Cristo, Kristo, Cristo. Yesu. Então você precisa se igualar a Cristo. Wena u fanele ku fana na Kristo, Você precisa conhecer a Cristo. u fanele ku tiva Kristo, Você precisa ter esse encontro com Ele u fanele diário ku tiva yena siku na siku, por meio do caminho que Ele te deu. hikwalaho ka ndlela leyi yena a nga wu nyika. Amém? Amém. Vou pedir à igreja que se levante, Ta kombela kereke va yi sikeleka, senão vou me desviar da palavra ni nga tshika ni ti papalata ka e rito, falar já de mim. ni va ni sunga ku E khanela a hi mina. essência não é essa. A ni tsindza hi A wona lowu, essência era trazer a palavra a de li ku Deus. tisa rito la Xikwembu, Este é um instrumento que Ele nos deu a le xihlo ka yena a nga hi nyika para o conhecermos. ku va hi n'wi tiva, E para depois nos chegarmos a Ele, ku va hi tlhasa kwake, Ele também deu instruções por meio da Sua yena palavra. a nyikele timfanelo hikwalaho ka rito, E como é que nós chegamos? É por meio da oração. hina hi tlhasa hikwalaho ka rito, E temos fé que Ele ouve as nossas hina orações. pfumela swa ku va yingela swikhongelo swa Então hina, nós ouvimos a palavra. hi yingele rito. Neste momento vamos orar. Ka nkarhi loyi hi ta kumeka hi khongela.